só porque tenho a companhia do Miro, que escreveu esse livro muito importante, mas também porque estou na companhia dos responsáveis pelo Vermelho. Eu já tive a possibilidade de dizer isso várias vezes, considero o Vermelho o melhor site de partido político no Brasil. Também quero saudar o meu colega, o Azenha, quero saudar o Rodrigo Viana. Nós fazemos parte de uma Armata Branca Leone cada vez mais numerosa e cada vez mais unida. Eu disse para o Azenha hoje que nós vamos viver um problema de identidade. A certa altura não saberemos mais identificar exatamente quem é o Rodrigo, quem é o Rodrigo e quem é o Azenha, porque nós trocamos informações e um copia o outro, um rouba post do outro com a maior disfarçatez, não pagamos direitos autorais, evidentemente, e eu me atrasei 5 minutos porque o Azenha me passou a informação primorosa, que uma juíza catou um pedido do Ministério Público e fez o sequestro de bens do Robson Marinho e mais 12 pessoas e empresas envolvidas no caso Alstom. Modestamente, no meu blog, entre outras expressões que tive a felicidade de criar, criei essa também, que é Bye Bye Serra 2010. Vamos botar lá sequestro de bens dos envolvidos no caso Alstom, subtítulo Bye Bye Serra 2010. Gostaria também de informar a vocês em primeira mão, ainda não tive a possibilidade de botar isso no ar, porque tive no Rio nos últimos 2 dias fazendo 2 reportagens para a TV Record, que a partir de agora usarei com muita frequência, associada à expressão PIC, que tive a honra de vulgarizar e divulgar, porque na verdade essa expressão, o autor dessa expressão é o deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que se referiu ao PIG, o Partido da Imprensa Golpista, quando o nobre jornalista Ali Camel, que colabora, nós observamos outro dia, notícia na Folha de São Paulo, que depois que o Ali Camel foi dirigir o jornalismo da Globo, começou a cair a audiência do Jornal Nacional. E eu disse que ele tem 3 objetivos na vida, que derrubar o Lula, derrubar a Dilma e derrubar a audiência do Jornal Nacional. O primeiro já começou a realizar. E o Ali Camel inventou uma coletânea, um livro, em que o Ministério da Educação teria aparentemente fomentado uma revolução social, e aquilo era falso. E aí então o Fernando Ferro criou a expressão PIG, Partido da Imprensa Golpista, da qual me apropriei. Avisei ele, eu vou me apropriar da sua expressão e passarei a usar. A partir de agora passarei a usar também a expressão PUM do PIG. PUM do PIG é uma contribuição de um leitor do Conversa Fiada, um amigo navegante, que criou a expressão, o Programa Unificado da Mídia. Por exemplo, no momento, o Programa Unificado da Mídia é dizer que, por causa da inépcia e ineficácia do governo Lula, o Brasil será dizimado pela gripe suína, que, como se sabe, é uma gripe difundida pela Rede Globo. Então, o PUM do PIG, no momento, é a gripe suína. O outro PUM do PIG, no momento, é o derrubar o Sarney, sobre o qual, aliás, já expus as minhas ideias. Logo que começou a crise, eu fiz um post modesto dizendo: o PIG descobriu que o Sarney é o Sarney. E agora querem derrubar o Sarney, para com isso derrubar o presidente Lula, entregar a presidência do Senado ao Marconi Perillo, que aparentemente incorreu em todos os crimes previstos na legislação eleitoral. Todos os capítulos ele está lá devidamente representado. Entregar a presidência da República ao Marconi Perillo, aí o PSDB afasta rapidamente o Marconi Perillo sem nenhuma vergonha. O Michel Temer não assume, porque ele vai se candidatar a presidente da Câmara de novo, então teremos por 48 minutos a presidência do ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, que em 48 minutos destruirá o que existe de instituições democráticas no país. Então, eu, a partir de agora, vou também, com frequência, me referir a essa expressão, o PUM do PIG. Eu digo também que eu, a Zenha e o Rodrigo fazemos parte, queria incluir aqui o nosso amigo Luiz Nassif, fazemos parte de uma Armata Branca Leone, mas não é verdade. Nós fazemos parte de uma comunidade cada vez maior,
uma comunidade cada vez mais espalhada pelo país. Eu, durante muito tempo, eu lamentei e critiquei que era um erro histórico do presidente Lula não ter assumido desde o início uma postura agressiva para criar alternativas ao PIB. Eu tenho a impressão de que o presidente Lula, desde o início, inspirado talvez na experiência de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Salvador Allende, o presidente Lula tem adotado a estratégia de conviver com o PIG e, de certa maneira, charmar o PIG. Envolver o PIG com o seu charme, com o seu carisma, com a sua popularidade e conviver com o PIG. E, a certa altura, eu tenho a impressão também de que ele se deu conta de que, com a popularidade dele, ele seria capaz de sobreviver ao PIG e demonstrar que o PIG era irrelevante. Eu considero que isso é um erro estratégico, um erro político gravíssimo. Primeiro, porque o PIG ainda tem o poder de gerar crises políticas. Isso não é uma ideia minha, é uma ideia do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, um cientista político do Rio de Janeiro que eu respeito muito. O Vanderlei disse que o PIG hoje tem ainda o poder de gerar crise política. A professora Marilena Chauí também defende uma ideia similar. Ela diz que o PIG determina a agenda política. Determina a agenda política porque existe um intercâmbio, uma simbiose entre o PIG e o Congresso, sobretudo entre o PIG e o Senado. O Senado repercute o PIG repercute o Senado, um alimenta o outro, e hoje num post eu disse que um se viciou no outro. Preciso ir a uma clínica de reabilitação, de droga, porque um é viciado no outro. O PIG não vive sem o Congresso, sem o Senado, e o Senado não vive sem o PIG. Nenhum lugar do mundo é assim, não acontece em todo lugar do mundo que a imprensa cobre o Senado, a imprensa cobre o Parlamento, a CRI não. Ontem nós vimos no Jornal Nacional o senador Wink, o senador Arthur Vigílio, a quem eu tenho o prazer de chamar de Arthur Vigílio Cardoso, porque na verdade ele é filho, não do Arthur Vigílio, que foi um homem muito sério no Maranhão, no Amazonas, mas o Caíde deve ser um dos filhos bastardos do Fernando Henrique, Arthur Vigílio Cardoso. E também agora eu acho que eu vou chamá-lo também de caso de sequestro. Arthur, caso de sequestro, caso de psiquiatra Cardoso, que foi a maneira pela qual o Renan Calheiros chama. Arthur, abre aspas, caso de psiquiatra Cardoso. Acho que é mais apropriado. Ontem o Arthur, caso de psiquiatra Cardoso, no Jornal Nacional aparece compulsando os recortes do PIG antes de subir a tribuna. Quer dizer, ele não tem nada próprio, ele não tem nenhum argumento de si. Ele, na verdade, ele é um ventríloco do PIG. E essa é uma situação extremamente peculiar que para a qual o Miro chama atenção, que é a singularidade de que em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar das Américas, existe uma concentração da mídia como aqui no Brasil.